Amém? Amém. Muito boa noite, bom estar com você aqui adorando a Deus, celebrando nesse tempo que nós temos a oportunidade de erguer as nossas vozes em adoração e louvor ao nosso Senhor. Eu acho que as crianças já desceram, é isso? Ou algumas ainda não desceram, mas nós temos lá embaixo, nós temos culto infantil para eles. Papai e mamãe, pode ficar em paz lá. Os nossos professores estão capacitados para ajudar os nossos filhotes. Amém? Enquanto isso, vamos orar. Enquanto algumas estão descendo, se você não tem lugar, os de casa, aqueles que são mais acostumados, vão dar um lugar para você sentar. Não fique tranquilo que se você hoje está nos visitando, você vai sentar bem de boa. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós, em nome de Jesus, chegamos à Tua presença, reconhecendo a Tua autoridade, reconhecendo que não há outro além de Ti, não há quem seja digno de adoração e de louvor. Pai, nós oramos que nessa noite a Tua palavra chegue aos nossos corações. Repreendemos toda e qualquer distração, repreendemos todo e qualquer ataque do adversário, declaramos sobre este lugar, Deus, a Tua autoridade, declaramos sobre este lugar os céus abertos. Pai, declaramos cura da alma, declaramos libertação do cativo, declaramos, Deus, nessa noite, salvação ao perdido, o evangelho será pregado, o morto será vivificado. Nós cremos, Deus. Nós cremos, Deus. Pai, oramos, Deus, pelos nossos professores lá embaixo, por cada professora, cada auxiliar, Deus, que sejam instrumentos nas mãos do Senhor, abençoando e ensinando as nossas crianças. Oramos, Deus, em nome de Jesus, que nessa noite haja um despertar, que nessa noite sejamos vivificados pelo Teu Espírito. Nós pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda Jesus. Ele é bom. Obrigado. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Muito bom que você está aqui. Tempo especial de adoração, de louvor, onde nós seremos ministrados pela palavra de Deus, pelo Espírito do Senhor. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus, que bom. É importante quando você lá estiver se preparando para vir ao culto, crie expectativas no seu coração. É maravilhoso esse encontro, é maravilhoso a gente se ver, é maravilhoso você encontrar pessoas, reencontrar pessoas. É muito bom. Eu acho que dá para aumentar um pouquinho a luz da igreja. É maravilhoso isso, gente. Eu consigo enxergar vocês. É maravilhoso esse tempo que a gente tem. Mas o principal encontro que nós temos, de fato, é com Deus. Amém? Amém. Então, quando você estiver lá fazendo as suas escolhas para vir ao culto, já comece a construir no seu coração essa expectativa de um encontro genuíno com Deus. Claro que pode ser que Ele vá se manifestar de várias formas, inclusive talvez na vida de alguém, através da boca de alguém, mas crie expectativas no seu coração para ter um encontro com Ele, íntimo, você e Ele. Amém? E Ele está disposto a nos encontrar de forma especial e única. Então, esse é um convite para todos nós, que nós possamos preparar o nosso coração para isso. Eu queria conversar um pouquinho nessa noite com você a respeito da nossa caminhada de fé, a caminhada cristã. Ela é um grande convite, para mim e para você, é um grande convite a uma mudança de mentalidade. Amém? Tanto que a palavra conversão, ela vai exemplificar exatamente isso, A gente está indo num sentido e encontramos Jesus, nos rendemos a Ele, e agora nós mudamos a nossa direção. Nós estávamos indo rumo
a morte espiritual, ou na morte espiritual a morte eterna. Então nós encontramos Jesus e agora nós mudamos nossa caminhada, e ali nessa mudança de caminhada, nessa mudança de sentido, de direção, muda uma série de coisas. Muda às vezes a nossa cultura. Às vezes nós somos aquela pessoa que tinha muita facilidade para mentir, muita facilidade para passar os outros para trás, muita facilidade para causar o mal. Aí a gente tem um encontro com Jesus, encontra a bondade, e dali por diante nós tomamos uma decisão: não vou mais fazer assim, eu vou mudar, eu vou agora ser o causador do bem, eu vou ser agora me comprometer com a verdade. E aí existe essa mudança de comportamento, essa mudança de cultura. E quando você vai olhar, por exemplo, o ministério de Jesus, quando ele andou sobre a face da terra, o ministério dele foi muito produtivo no que diz respeito a bons conselhos. Jesus deu conselhos extraordinários. Jesus também trouxe ensinos maravilhosos. Jesus trouxe a proposta de mudança de postura de forma extraordinária. E essa é uma parte da caminhada cristã. Então você pode vir a esse lugar aqui, domingo após domingo, e pensar dos cultos bons conselhos, né? Quando a gente está dizendo assim: olha, não pague o mal com o mal, isso é um bom conselho. Você não precisa nem crer em Deus. Se você não pagar o mal com o mal, você é alguém que vai dar certo nesse princípio. Amém? Sim ou não? Sim. São bons conselhos. Mas é só isso a caminhada cristã? A caminhada com Jesus é só isso? É só bom conselho? Será? Será se basta a gente vir domingo após domingo, a gente se relacionar com a família da fé? Lembra que eu falei alguns domingos atrás aqui sobre, alguns anos atrás, surgiu um movimento dos coaches? Quem lembra? Eu acho que há uns, talvez mais forte assim, há uns 7 anos atrás, é mais ou menos isso, né? Que não é um movimento ruim, muito pelo contrário. Quanto mais você se comprometer em treinar e desenvolver pessoas, extrair o melhor das pessoas, melhor vai ser a sociedade que a gente vai viver. Não é isso, a gente sabe dessas coisas. E esse movimento, ele tinha, ele estabelecia 3 bases, né? Para se sustentar na engenharia. Diz que uma estrutura precisa ter no mínimo de 3 fundamentos para se sustentar. Você não consegue fazer uma boa estrutura se ela não tiver no mínimo 3 fundamentos, né? E um dos fundamentos que esses treinadores diziam era a espiritualidade. E aí surgiu um boom, né? Então de 7 anos para cá nós tivemos um boom no que diz pessoas correndo atrás de se tornarem mais espiritualizadas. E aí eu estava lendo uma pesquisa que dentro de alguns anos, se não me falha a memória, eu acho que 8 anos, a maioria no Brasil vai ser protestante. Se não me falha, depois você pesquisa lá e me corrige, mas tem uma pesquisa que está mostrando que dentro de 8 anos, eu acho, o Brasil ele vai ultrapassar já mais de 50% de protestantes. Agora, se você acompanha um pouco de jornal, você vai perceber que proporcionalmente esses números crescem. Mas o que a gente vê cada vez mais? A gente vê o amor se esfriando, a gente vê a maldade se multiplicando. Aí há quem diga assim: não, mas isso está escrito, a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos iria se esfriar, e tudo isso nós estamos vendo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? Que às vezes nós achamos que espiritualizar, se tornar alguém mais espiritualizado, é vir num lugar como esse, pensar alguns conselhos, né? E tá bom, é isso, né? Então eu mudo algumas coisinhas ali e vamos indo. Agora, será se essa era a proposta de Jesus? Será se era isso que Jesus
estava promovendo o seu ministério de 3 anos e meio? Certo que não. Quando Jesus ensinou e instruiu e capacitou os seus discípulos e depois apóstolos, Jesus treinou eles, mas Jesus sempre instalou neles uma expectativa. E Jesus dizia: olha, eu estou aqui com vocês, hoje o conselho é externo, vocês estão recebendo de mim orientação externa, vocês estão recebendo de mim capacitação externa, direção externa, mas haverá um tempo que vocês vão começar a receber uma orientação, que ela não vai ser mais externa, mas ela vai estar dentro de vocês, e vai começar a trabalhar de dentro para fora na vida de vocês. Amém? Essa introdução que eu estou fazendo é justamente para chamar você a atenção que a caminhada cristã, ela não pode ser uma caminhada só de bons conselhos. Precisa, na minha e na sua caminhada de fé, precisa ter um elemento inexplicável, o elemento que eu e você não conseguimos explicar, o elemento que eu e você não conseguimos passar régua e dizer: é isso. Amém? Na minha caminhada, na sua caminhada de comunhão com Jesus, precisa haver uma parte da sua caminhada que você se rende e diz: eu não sei, mas algo toca a minha vida, algo me afeta, que eu sou transformado. Não é porque eu tirei boas sacadas, não é porque eu tive boas ideias, não é porque eu ouvi grandes conselhos, mas é porque algo me tocou, que mudou as minhas vontades. Esse algo, eu quero ler com vocês alguns textos. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês está lá em Atos dos Apóstolos. Aí eu dei um título a essa mensagem de Conectados, porque às vezes a gente está participando da fé aqui da igreja, mas a gente está desconectado de Deus. E isso é um problema, isso é um risco para mim e para você. É um risco de nós nos tornarmos meramente religiosos. Como eu falei, dentro de poucos anos o Brasil vai se tornar um país protestante. Eu arrisco dizer que maior parte desses protestantes são prosélitos, homens e mulheres que se converteram a uma religião, mas não tiveram um encontro genuíno com o Senhor, não tiveram um encontro transformador com Deus, não tiveram um encontro que as suas bases foram abaladas, um encontro que faz com que essas pessoas, a despeito de todos os conselhos, de todas as opiniões, elas se rendem diante de Deus e elas se humilham. E a gente precisa entender que há uma ação capacitadora do Espírito Santo de Deus, nos levando a esse encontro. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Se você não está sem a Bíblia, nós vamos projetar aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 4. Talvez as últimas, talvez não, certamente, as últimas palavras de Jesus. Aqui nesse momento Jesus já havia ressuscitado, e ele está conversando com seus discípulos, ou alguns deles pelo menos. Diz assim, a partir do verso 4: certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém. Essa mesma ordem Jesus já tinha dado lá em Lucas capítulo 24. Jesus já tinha dado essa ordem: fiquem aqui na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos, até que do alto vocês recebam. E ele dizia: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vamos lá, vamos só reconstruir essa ideia de batizado. A gente tem a ideia de batizado, essa ideia muito ou do catolicismo ou do protestantismo, que é um ritual.
Mas o texto aqui está falando a respeito do princípio, que o batizado está dizendo sobre uma imersão. Então ele está dizendo, olha, João batizou com água, vocês foram submergidos na água através do ministério de João para arrependimento de pecados, mas o meu Pai vai mergulhar vocês, vai submergir vocês num outro batismo. E aí o texto segue dizendo, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês serão mergulhados no Espírito Santo, que é a promessa do meu Pai. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é este tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Verso 8, preste atenção nesse texto. Diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para aí, a gente vai ler outros textos, mas eu queria só chamar a sua atenção. O que é essa conversa de Jesus com os discípulos aqui? Jesus relembra os discípulos. Imagina, Jesus está no momento que antecede a ascensão dele aos céus, ele vai embora de vez, são os poucos momentos dos discípulos com Jesus, e Jesus relembra eles de que agora os conselhos que eles receberiam não seriam mais os conselhos externos que eles estavam recebendo de Jesus, mas seria a promessa de Deus operando, a promessa de Deus do Consolador, do amigo fiel. Se nós voltarmos, tem uma série de textos. Olha, João capítulo 14, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas essas coisas, e falar, lembrar tudo o que eu lhe disse. Então havia uma promessa para aqueles discípulos, que Deus enviaria a sua presença, de uma forma que não era mais externa, mas era uma ação neles, a presença de Deus neles, trabalhando neles, fazendo eles lembrar, ensinando todas as coisas, capacitando eles, fazendo eles testificar de forma poderosa e intrépida, fazendo eles falarem do amor de Deus de forma vibrante, de forma que o coração mais endurecido se renderia diante daquilo. Então Jesus está lembrando os seus discípulos dessa promessa, e ele começa essa conversa. Ele diz, olha, João batizou, João mergulhou vocês nas águas, mas dentro de poucos dias Jesus, o próprio Deus, aliás, vai submergir vocês na presença dele. Amém? E diante dessa promessa maravilhosa, a pergunta dos discípulos para Jesus é, deixa eu achar aqui, então os que estavam reunidos, Jesus reiterou a promessa de que a presença de Deus viria e, submergiria eles, eles estariam imersos, envoltos na presença de Deus. E aí a pergunta dos discípulos é, então, os que estavam reunidos me perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? A preocupação daqueles homens eram questões materiais. Porque, vamos lá, contexto aqui, o Império Romano estava dominando, eles eram um povo esmagado em meio à autoridade romana. Você vai ver a história, 70 anos depois, os romanos invadiram Israel, destruíram o templo, mataram milhares e milhares de judeus. A história conta isso, mas a grande questão aqui é que a preocupação deles era se era naquele tempo, se esse poder que Jesus está falando seria o poder para que eles poderiam, o poder que daria a eles autoridade para serem maiores sobre a face da terra. Se seria aquele o poder que faria eles vencer. O coração daqueles homens estava ligado a o que a gente vai ganhar com isso. E aí eu posso fazer essa pergunta para você que está aqui essa noite. Você veio nesse culto com expectativa em quê? O que é a caminhada de fé para você? É uma caminhada que te dá a possibilidade de ganhar coisas? Não precisa responder, mas responda para você. Se hoje o Senhor dissesse a você, olha, eu vou mergulhar você na presença de Deus, você usaria essa presença para quê?
Porque essa foi a pergunta daqueles homens. Então, quando é que a gente vai restaurar tudo que nós tínhamos? Porque quando se falava em nação de Israel, todos os povos temiam, porque sabiam que havia um Deus poderoso que lutava as batalhas deles. Bom, a gente foi perdendo isso, Jesus. Agora, você está dizendo que a presença do Senhor vai vir, vai nos tomar. O que vai acontecer? A gente vai poder subjugar os outros novamente? A resposta de Jesus é emblemática. Jesus não responde eles. Jesus diz: olha, não compete vocês saber o tempo de quando isso vai acontecer. Em algum momento isso vai acontecer, não interessa. O que interessa você saber é que do alto vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E quando ele está dizendo no verso 8, do alto vocês receberão poder, e a pergunta anterior que eles fizeram, a gente vai ter a capacidade de restaurar a nossa nação como nação poderosa, e Jesus diz: vocês receberão poder, não é do mesmo poder que eles estavam falando. Enquanto os discípulos queriam poder para vencer os outros, poder de repente para conquistar mais, poder de repente para ser melhor, Jesus está falando de um outro poder, um poder para testificar, um poder para perder com categoria, um poder talvez para perder com autoridade, um poder que talvez capacitaria aqueles homens a entregarem a sua vida com uma alegria no coração. Mas isso não cabe na nossa construção pós-moderna, é verdade. E olha o verso 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão. Então, poder para ser o quê? As minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Então, Jesus relembra eles dessa promessa. Então, até aqui, essa conversa com Jesus, o Espírito Santo não tinha descido. A gente vai pular um pouquinho, e aí a gente vai para Atos, agora, capítulo 2. Poucos momentos depois, Jesus já tinha subido aos céus, e eles estavam sendo fiéis. Jesus disse para eles permanecer lá e esperar até que eles fossem revestidos, até que essa experiência sobrenatural, transcendente acontecesse. E eles disseram: vamos esperar, vamos pagar para ver. Por quê? Porque Jesus disse: olha, a caminhada de vocês não é uma caminhada só de bons conselhos, gente. Precisa haver o elemento transformador. O elemento fé precisa se manifestar em uma atitude sobrenatural. E aí o que aconteceu? Atos 2, a partir do verso 1, olha o que diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Então, beleza, eles obedeceram Jesus e ficaram lá reunidos esperando para ver o que vai acontecer. Amém? Você está comigo até aí? Sim. Beleza. Verso 2: de repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa a qual estavam assentados. Então, imagina nós aqui, aí deu um barulhão e começou um som muito forte, como de um vento soprando assim, e é isso que está acontecendo aqui. E viram o que parecia como línguas de fogo. Então imagina nós num lugar como esse, sopra um vento inexplicável, a gente vê um estrondo inexplicável, e aí, para piorar, a gente começa a ver algumas línguas de fogo. Você já viu assim, quando você vai acender, e aí você bota algo demais no lugar lá, e você acende e o fogo vai longe assim? Aquilo, imagina aquele monte de língua de fogo acontecendo, inexplicável. E aí o verso diz, e viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Então, um negócio doido de se explicar, difícil de acreditar. Por quê? Não é tangível, a gente não toca, a gente não tem os registros fotográficos. Ao lugar da fé. E aí o que aconteceu é isso, eles começaram a ver as línguas de fogo descendo, repousando, se dividindo, caindo sobre cada um deles. E aí o verso 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eu não vou entrar nesse mérito do porquê eles começaram a falar outras línguas, isso é tema para outro dia a gente conversar. Mas tem
uma explicação muito jóia para isso. Mas o que eu quero fixar com você é justamente o final do verso 4, diz assim: e todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Quando a gente começou aqui dizendo que há uma parte da nossa caminhada cristã que é inexplicável, ela não é só a somatória de bons conselhos, mas é uma capacitação sobrenatural, extraordinária. É um problema quando a nossa jornada de fé, a gente quer fazer dela exata, a gente quer todas as respostas para tudo, porque existe um elemento na minha e na sua caminhada, que é um elemento sobrenatural, transcendente, inexplicável, que é um elemento da ação de Deus, que eu e você não vamos conseguir sentar e explicar os mínimos detalhes. Talvez se eu disser, me conta aí como Deus fala com você, a gente vai ouvir aqui no mínimo umas 50 respostas de como Deus fala. Então existe um elemento da caminhada de fé, que é um elemento, sabe, da expectativa. Agora, sem esse elemento, a gente não avança. Porque o que nós vemos adiante desse texto que nós acabamos de ler, é que quando eles foram cheios do Espírito, e conforme o texto que nós acabamos de ler, conforme aquilo que o Espírito nos capacitava, a Bíblia diz que alguns já ficaram meio zombando deles, isso aí, que bobagem é essa, coisa e tal. E aí a Bíblia fala que logo depois desse momento, Pedro se levanta, junto com os discípulos. E agora já não era mais o Pedro que havia negado Jesus, não era mais o Pedro covardão, que dizia, não, nem sei quem é. É o Pedro que se coloca diante de todo mundo, com uma capacitação agora sobrenatural, extraordinária. Não era mais aquele cara que todos viam, não era mais aquele pescador, sabe, truculento, não era aquele cara que por qualquer coisa puxava a espada e tentava matar alguém, não, mas agora é alguém que, tomado de uma autoridade inexplicável, prega com autoridade, e as pessoas se rendem diante de quem é Jesus, e ele está ali agora testificando, e o testemunho que ele dá é um testemunho que toca os corações. O que eu quero dizer para você nessa noite é que um elemento da minha e da sua caminhada é a ação inexplicável do Espírito Santo de Deus, que é a presença de Deus em nós. Não é mais um elemento externo agora, mas é um elemento que trabalha na gente, que muda a nossa postura. É um elemento que nos conduz, que nos ajuda no processo de santidade, por exemplo. Tem um monte de gente, se não me engano, não, com certeza todos nós aqui estamos tentando melhorar. Existe uma parte da caminhada de fé que é o processo de santificação, o processo onde a gente vai abrindo mão dos nossos pecados, se revestindo de uma nova natureza. Esse processo ele não acontece sozinho. Se você tentar fazer isso na força do seu braço, o máximo que você vai se tornar é um bom religioso. É o máximo que você vai se tornar. E aí você consegue detectar a pessoa que está tentando crescer em santidade na força do braço dela. Sabe como? Ela é a primeira a julgar os outros, é o primeiro a apontar o pecado dos outros. Ela consegue com maestria e habilidade detectar o que está de errado nos ambientes, nunca em si, sempre nos outros. Ela reúne com pessoas para falar mal dos outros, nunca de si. Ela não cresce em humildade. São marcas de alguém que converteu a religião, mas está longe de uma experiência inexplicável, transformadora, com o Espírito Santo de Deus. Pastor, quem é o Espírito Santo de Deus? É a pessoa da Trindade, né, que são três, mas é a pessoa
de Deus que opera na gente, ainda hoje, ainda agora. É o conselheiro, é aquele que vai literalmente te capacitar a fazer coisas inexplicáveis, é aquele que vai te dar a habilidade e a sensibilidade para você ir ou retroceder em mudar. É por meio do Espírito Santo que você olha para as pessoas com piedade. Humanamente nós não fazemos isso. Humanamente nós julgamos. Humanamente nós condenamos. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade de olhar para uma cidade como a cidade que nós estamos, com fé de que se eu me comprometer com o que eu tenho que fazer, as coisas podem mudar. É o Espírito Santo que te faz olhar para alguém que todos já desistiram, mas te faz olhar para aquela pessoa com a certeza de que se Deus tocá-la, tudo muda. É o Espírito Santo de Deus que não nos deixa desistir quando as lutas vierem. Porque quando Jesus diz, olha, vocês vão viver as promessas que meu Pai tinha feito a vocês, e os discípulos perguntam, então quer dizer que a gente vai ser soberano de novo, e os romanos vão dar no pé? Jesus diz, não é isso. Vocês só vão receber poder do alto. Vocês vão ser capacitados do alto para enfrentar o que vocês têm que enfrentar, mas agora não na força do braço de vocês, mas através de uma ação extraordinária. Eu tenho um livro, depois, se alguém quiser ler, eu posso emprestar, se tiver estômago para ler. O livro chama As Catacumbas de Roma, e é um livro histórico que vai mostrar esse primeiro momento do cristianismo. Como foi a história dos primeiros martirizados, das pessoas que foram morrendo primeiro lá. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, a gente não aguenta um tranco desse. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, a gente abandona o nosso casamento. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, a gente abandona a igreja. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, a gente só vê defeitos. Se não for pelo Espírito Santo de Deus corrigindo a nossa visão, a gente mata as pessoas. Talvez não fisicamente, mas emocionalmente. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, a gente vai sempre amar a gente antes dos outros. E o problema da humanidade, gente, não é falta de amor, saiba disso. O problema da humanidade é que a gente, quanto mais distante de Deus a gente está, mais a gente se ama e ama os outros menos. Amém? Amém. Agora é pelo Espírito Santo de Deus que essa visão nossa é corrigida. Então foi isso que esses homens viveram. Foi isso que corrigiu a caminhada deles. Porque não adianta você me dizer, eu tenho 15 anos de igreja, se você não tem uma experiência genuína, transformadora, impactante com o Espírito Santo de Deus. A primeira luta você cede. Porque os religiosos que estavam com Jesus, a primeira coisa que eles faziam, quem é esse que senta com pecadores? Porque eles estavam vendo pela lente da religião, eles não conseguiam olhar como Jesus enxerga. Se a gente não vive a nossa caminhada de fé capacitado pelo Espírito Santo de Deus, a gente vai sucumbir, irmãos. Precisamos desse elemento transcendente. Precisamos desse elemento na nossa vida inexplicável. Precisamos desse elemento na nossa vida que a gente não, consegue descrever ou fazer uma anatomia. Vamos fazer aqui a anatomia do Espírito Santo. Ele age assim,
ele faz assim. Se alguém um dia diz para você como que o Espírito Santo de Deus se move, cuidado com isso, porque a Bíblia diz que ele é como um vento, sopra onde quer. Mas a grande questão é que não existe a possibilidade de eu e você sermos cristãos se nós não desejarmos sermos batizados nesse Espírito. E aí a gente pode ficar teologizando, tentando definir o que é o termo, o que é ser batizado no Espírito, no fogo. Não é essa a questão aqui. A conversa de Jesus é dizendo: olha, há uma promessa sobre vocês, e essa promessa se cumpriu aqui em Atos, onde vocês vão ser mergulhados na presença de Deus. A pergunta que eu faço para você: você em algum momento da sua caminhada de fé já se viu mergulhado na presença de Deus? Aonde você perde o controle e Deus assume o controle da sua vida. Ele assume o manche. Porque esse é o que vai mudar a gente. A gente se espiritualizar, vir aqui domingo após domingo, pensar esses conselhos bons. Eu falo um monte de bobagem, mas de vez em quando sai conselho bom. Aí você diz: é legal, isso é muito bom, beleza, vai ajudar você de repente a ser alguém um pouco melhor. Mas isso não garante para você o extraordinário que a caminhada com Jesus nos promete. Isso não garante para você a eternidade. Quando eu e você temos a nossa vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus, batizados nele, mergulhados nele, até as dificuldades que nós enfrentamos com esperança. Imagina você, pensa a cena comigo assim, você está num avião, aí tá lá, surge a voz do piloto: senhores passageiros, estamos prestes a entrar numa turbulência de um tamanho inexplicável e eu não sei o que fazer. O que você sentiria no seu coração? Se um piloto diz isso? Fala a verdade. Estamos prestes a entrar numa turbulência de proporção inexplicável. Eu não sei o que eu tenho que fazer agora. Agora imagina, você diante de uma turbulência, você ouve aquele recado do piloto dizendo: senhores passageiros, estamos prestes a entrar numa turbulência. Após alguns momentos, nós sairemos dela. E aí ele vai te dar algumas explicações técnicas da onde vem o vento, para onde vai o vento. Como fica o teu coração em relação a isso? Eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem, uma conferência, e aí o piloto do avião, ele faz essa mesma voz de locutor. Eu acho que eles têm alguma coisa ali que dá um grave na voz, né? E depois eu vi ele descer do avião, ele tinha esse tamanho assim, mas a voz parecia uma voz de trovão: senhores passageiros, estamos prestes a aterrissar. E você sabe que os maiores índices de acidente, eles estão na decolagem, na aterrissagem. E a resposta, e a fala dele foi: e você está prestes a fazer a sua melhor aterrissagem. E eu lembro que eu estava conversando com alguém do lado. Quando eu terminei de falar, o avião estava parado. E quem voa sabe que sempre tem tranco, né? Sempre tem o momento que toca as rodas no chão. Mas o cara fez uma aterrissagem tão boa que ninguém viu. E eu lembro que todo mundo levantou e começou a aplaudir o cara. Essa vida com o Espírito Santo é essa condução que diz para você: filho, filha, você está prestes a passar por uma turbulência, mas fica tranquilo, logo depois disso você vai fazer a sua melhor aterrissagem. E sou eu que estou conduzindo esse negócio, sou eu que estou conduzindo a sua vida. Agora, se você não tem isso, está na sua mão, está no seu controle.
Se você não tem esse elemento inexplicável da caminhada de fé, daqui uns dias você vai cansar, meu querido, minha querida. Porque daqui uns dias a religião não vai ser o suficiente. Os bons conselhos não vão ser o suficiente. Quando a luta mesmo vier, você não vai conseguir lembrar de uma frase que eu disse aqui no domingo. Porque a Bíblia diz que é o Espírito de Deus que vai nos fazer lembrar da sua palavra. Você tem buscado isso? Ou você tem resumido a sua caminhada de fé a bons conselhos? Você tem resumido a sua caminhada de fé a fazer o que gosta? Você tem resumido a sua caminhada de fé a assistir o que gosta? Você tem buscado um encontro genuíno com o Deus Espírito? Sim ou não? Responda isso para você. Porque senão, deixa eu dizer um negócio bem dramático. Você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Que grande parte da nossa caminhada de fé é inexplicável. Grande parte da minha caminhada, da sua caminhada é inexplicável. Sabe esse anseio que você tem dentro de você aí por respostas? Sabe esse anseio que você tem dentro de você por conquistar coisas? Esse é o lugar de Deus, que só o Espírito pode preencher. A religião não preenche isso. Sabia disso? Agora, pastor, que é o Espírito Santo? A Bíblia, a gente vê nos filmes, é aquela pomba mansinha que não interfere muito na minha vida. Deixa eu te contar só uma história. Depois, se quiser ler em casa, você pode gastar um tempinho e fazer isso. Está lá em Atos dos Apóstolos. Os atos, as atitudes, as ações dos apóstolos foram registradas por Lucas. E Lucas registra uma coisa muito extraordinária. O Espírito de Deus estava movendo o coração das pessoas em generosidade. E eles estavam se movendo em generosidade. Não havia, no mundo antigo, não havia um contexto de previdência, de nada disso. Mas tinha um monte de órfão, um monte de viúva, porque os romanos tinham saqueado os judeus não tinham mais nada. E eles estavam numa carência extrema. Quando eles começam a converter, eles começam a fazer o quê? Generosidade. O Espírito Santo começa a gerar no coração deles generosidade. E eles começam a dizer, eu tenho demais. Eu estou vendo meu irmão ali que não tem nada, eu vou repartir. E eles começaram a vender as suas propriedades, eles começaram a dar o que eles tinham e repartir com quem não tinha. Isso começou a acontecer. E aí está lá, os apóstolos, eles estão lá administrando aquilo, dividindo, ajudando um, servindo o outro. E nisso aparece um casal, figura ilustre, um cara chamado, um tal de Ananias e Safira. Eles aparecem. E o que eles fazem? Eles pensam assim, poxa, vamos fazer uma média com todo mundo, vamos vender nossa propriedade, a gente dá uma parte e retém a outra parte, ninguém vai ficar sabendo. E aí a Bíblia diz que eles chegam e eles lançam lá, e aí os apóstolos, é isso que vocês têm para entregar? E eles disseram, é isso mesmo, está aqui. E eles, é tudo. E a resposta dos apóstolos é, ninguém pediu para você fazer isso. Ninguém pediu para vocês vender a propriedade, entregar aqui. Mas por que vocês tentaram? Por que vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus? E a Bíblia diz que eles caíram mortos ali mesmo. Porque eles tentaram brincar. Sabe, eu vou pagar aqui uma de crente. Está todo mundo fazendo negócio legal, né? Eu vou pagar aqui uma de crente, vou pagar uma de generoso.
e vou ofertar aqui, está todo mundo ofertando, vou ofertar também. Meu coração não está nem aí para isso, eu quero só fazer uma média. E a Bíblia diz que eles caíram mortos ali. Então, claro, o Espírito Santo é essa pomba doce, mas é esse que revela os nossos pecados. Ninguém obriga você a erguer suas mãos e cantar. Mas quando você está fazendo isso e o seu coração está fervilhando maldade, cuidado, porque o Espírito que está operando aqui é o mesmo Espírito que operou lá. Quando você vem domingo após domingo, mas maquina o mal, cuidado. Quando você é alguém que simplesmente escarnece, você não foi obrigado a estar aqui, você não é obrigado a ser cristão. Mas se você vai tratar isso, tudo certo, glória a Deus, você está me ouvindo? Amém? Amém? Se você vai tratar isso de forma leviana, o Espírito é o mesmo. Amém? Amém? Então o mesmo temor que se instalou no coração daqueles homens, diante daquela cena que eles viram, precisa ser o temor que está no meu e no teu coração hoje. Amém. É o mesmo Espírito que está aqui. Aleluia. Às vezes a gente está brincando de ser crente. Às vezes a gente está brincando e achando que dá para vir no lugar aonde Deus se manifesta. Dá para vir de boa, meio agente secreto. Dá para vir aqui, fazer de conta que sou alguém que está sendo transformado, mas tudo continua do mesmo jeito. Eu continuo enganando, eu continuo mentindo, eu continuo ferindo. Dá para viver a vida assim? Eu quero dizer para você com toda a seriedade, não dá para ser assim. Não dá. Você está correndo sério risco. Amém? Amém? A caminhada cristã, a caminhada de fé, não é uma caminhada religiosa. Ela é uma caminhada acompanhada pela presença de Deus. Aleluia. Eu quero convidar você nessa noite. Se até aqui a tua jornada de fé tem sido uma jornada mais marcada pela razão, se você não consegue ter esse equilíbrio entre aquilo que você sabe, que você entende, e aquilo que você olha e vê, não, isso é inexplicável, é Deus fazendo, é Deus trabalhando. Talvez a sua caminhada esteja sendo desproporcional. Amém? Amém. Eu quero convidar você a buscar uma experiência com Deus essa noite. Amém. Eu quero convidar você a, na mesma fé que esses homens tiveram, porque eles ouviram uma palavra de Jesus dizendo: olha, vocês fiquem esperando, porque a promessa virá e vocês vão ser revestidos do alto. E a Bíblia diz que eles ficaram esperando. Houve fé no coração deles. E à medida que eles agiram em fé, eles viveram uma experiência. Talvez você está aqui hoje, coração meio endurecido. Talvez a sua caminhada é marcada por muito conceito, por muito intelectualismo, por muita razão. E você está sendo convidado nessa noite a dar um passo de fé. Você está sendo nessa noite convidado a esperar por algo que você não vê. Você está sendo convidado a ser submerso em algo que você não vê, você não toca, mas exige de mim e de você uma caminhada de fé igual. Amém? Amém. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé.
coisas agora vão voltando. Quando Jesus disse para eles: fiquem até receberem do alto poder, eles ficaram. Eu quero te incentivar a não reduzir a sua caminhada cristã a ter todas as respostas. Não permita que a sua vida de fé seja uma vida que você tem todas as respostas. Se você tiver todas as respostas, tem alguma coisa errada. Tem tanto de coisa, gente, que eu não tenho respostas acerca do meu futuro, mas eu sigo caminhando. Eu quero convidar você nessa noite a tomar uma decisão na sua vida, para que a sua vida não seja árida. O elemento vivificador na sua jornada é Deus. Amém? O elemento que vai animar o seu coração, que vai renovar as tuas forças, é Deus. Eu quero te incentivar nessa noite a você desejar formar dentro do seu coração uma experiência com Deus. Se você olha para trás hoje, qual é o momento da sua vida que você consegue dizer assim: nesse momento Deus assumiu o controle e eu me rendi? Pastor, eu não tenho momento nenhum desse. É com você que o Senhor está falando nessa noite. É com você. O Senhor te trouxe aqui nessa noite justamente para isso. De repente, para você, a igreja é só uma boa ideia. De repente você está aí cético no seu coração, e nada errado, tudo certo. Eu fui um cara muito cético durante muito tempo. Eu machuquei muita gente com o meu ceticismo. Mas um dia eu disse: Senhor, se tudo isso é verdade, me prova de forma incontestável. E a prova que eu tive, eu não consigo explicar para mais ninguém. Foi dentro de mim. Foi uma visitação. Ou foram várias visitações. Foram várias e várias vezes que eu fui mergulhado nele. Eu quero convidar você hoje a ter uma experiência com Deus. Para que você não seja mais o crente que vai à igreja, mas para que você possa ser o discípulo que conheceu Jesus. Você possa ser aquela pessoa que vai chegar em alguém e vai dizer: olha, eu não sei regra, mas eu encontrei Jesus. Eu não sei como é que ele é, não sei como é que foi, mas ele me tocou, ele tocou minha vida, mudou minha família. Eu não sei. Eu quero te convidar para essa experiência com ele. Só que sabe qual é o lance disso tudo? Ninguém consegue te pegar na mão e te colocar na frente de Jesus e dizer assim: você precisa caminhar sozinho essa jornada. Eu quero convidar você a se desconectar das pessoas que estão à sua volta agora. Eu sei que é uma tarefa difícil para fazer, mas começa aí talvez o teu desafio. E se desconectando das pessoas que estão à sua volta, você vai humildemente pedir ao Senhor uma experiência na sua vida.
para que você não se torne um religioso, frequentador de igreja, mas para que haja um elemento inexplicável na sua jornada. Amém?